Então tá, gente, bem-vindo ao curso Táticas. Esse curso aqui é um curso destinado ao que a gente tem que fazer e como a gente tem que se comportar quando a gente for questionado quanto à nossa fé. Acho que vocês já viram situações do tipo, alguém chega para você e questiona, mas será que esse Jesus aí é de verdade mesmo? Se Deus é tão bom, por que ele deixou esse coronavírus aí fazer o que fez? Coisas assim, né? E qual é a tendência que a gente tem numa situação dessa? A tendência nossa é a gente querer responder tudo, né? A gente querer responder tudo em cima da, não, porque a gente precisa, ih, meu Deus, o que eu fiz aqui? Deixa eu iniciar o compartilhamento, tá? Pronto. Aí a gente tem assim, não, que a gente já começa a querer se justificar, né, para a gente defender a nossa fé. E na realidade, não é isso que o curso propõe. O curso chama Táticas justamente para propor para vocês como a gente deve se comportar numa hora dessa. Será que a gente deve, na hora que alguém chamar a gente para o palco, que nem no Facebook, né, algumas pessoas fazem isso? Será que a gente. Deixa eu só ver se tem alguém no chat aqui, que acho que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não apareceu ninguém. Deixa eu ver a janela de chat aqui. Não, tá certinho. Tá certinho. Vou fechar a janela de chat por enquanto. Bom, o que a gente deve fazer? Sair, quebrar o pau? A gente deve realmente se indispor com as pessoas? Ou será que tem algum jeito mais ameno da gente lidar com a situação? Então, para isso que é o curso Táticas. Ele realmente chama-se tática porque tática não é estratégia. Tática é outra coisa. E eu vou explicar ao longo do curso aqui. Esse curso a gente apresentou numa Assembleia de Deus faz 3 semanas, mais ou menos, 2 a 3 semanas. Meu Deus, eu fiquei muito feliz porque foram 50 e poucas pessoas assistirem, 50 jovens, e realmente eu adorei porque eles viram e as situações que eu coloquei, eu vou colocar aqui, vocês também já devem ter passado por elas, e deu bastante uh, ferramentas para eles se virarem no dia a dia. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo slide, né? Então, eu vou começar esses cursos sempre citando C.S. Lewis no começo. Por que C.S. Lewis? C.S. Lewis ele não é somente o autor das Crônicas de Nárnia, ele é muito mais do que isso. C.S. Lewis foi romancista, ele foi filósofo e realmente um apologista cristão. Né? Ou seja, o que é um apologista? Eu vou ensinar em seguida o que é um apologista. Eu vou passar uma pincelada sobre o que é apologética. A gente aborda a apologética, os conceitos dela mais os conceitos fundamentais a gente aborda no curso Fé Evidente, não é nesse curso, mas hoje a base que a gente vai colocar é para a gente construir um alicerce para que nas próximas aulas a gente continue assim. Então, é necessário a gente citar. Então, ele é escritor, ele é poeta, tem vários livros. Quem me acompanha no Instagram, antes da quarentena, eu ia na Saraiva e fazia, às vezes, resenhas de livros do C.S. Lewis. Eu cheguei até no encontrão que teve agora, que tive a felicidade de poder apresentar a primeira aula de Investigando os Evangelhos, mesmo que eu apresentei na sua casa, viu, Dani? Aquele curso. Aham. Apresentei a primeira aula e nessa aula, eu pude sortear um livro do C.S. Lewis em cada uma das sessões, então foi bem legal. Essa aqui é uma frase dele, do livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz: meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Isso aí é uma referência, né? Só citando porque que ele escreveu essa frase. Parece que é superficial, mas a realidade ela é bem profunda. Na realidade, ele está falando, no contexto que ele cita essa frase, é quando as pessoas falam a respeito da existência do mal. Será que o mal vem de Deus? Será que não vem? Então, para a gente poder definir o que é mal, a gente só pode se basear em algo que não é mal, algo que é bom. A gente tem que ter uma referência do que não é mal para dizer que é mal. E aí tem todo um estudo, eu abordo isso no curso Deus na Cena do Crime, no último das aulas, eu abordo esse tema, onde a gente expõe com bastante detalhes o que é, se o mal vem ou não realmente de Deus. E só dando spoiler, claro que ele não vem de Deus. Né? Então, mas o porquê a gente cita naquele curso. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre apologética. Apologética é o nome técnico para defesa da fé.
Ou seja, a doutrina da defesa da fé é a apologética. Então, ela pode se apresentar de duas formas. Ela pode se apresentar da forma ofensiva, e espero que essa frase ofensiva é no bom sentido da palavra, essa palavra aqui, não é o sentido de eu tenho que sair, pegar meu taco de beisebol e sair batendo em todo mundo na rua, né? Não, claro que não. Ou proativa, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Então, o que eu faço? Uma defesa positiva. Eu vou expor uma defesa, eu vou expor algo para a gente poder estudar, e aí vou oferecer evidências para o cristianismo, para a existência de Deus, para a ressurreição. Graças a Deus a gente tem feito isso lá na Charlau, tem sido bem legal. Em outras igrejas que me convidam também tem oportunidade de fazer isso também, tem sido bem interessante. Então, isso é uma defesa positiva, é quando eu ofereço ofereço evidências para equipar as pessoas para que elas se preparem justamente para essa situação. Agora, existe também a defensiva. A defensiva acontece quando eu sou desafiado. Ou seja, quando eu sou desafiado, eu tenho que saber responder ao desafio. E esse curso Táticas vai ensinar realmente para nós como a gente deve responder. Então, só vou te dizer aqui alguns exemplos. Ó. Então, defensiva, eu tenho ataques. De que sentido? Pessoas que atacam a autenticidade da Bíblia. Muita gente vai virar para nós e vai dizer assim, olha, a Bíblia não é um texto confiável porque ela foi alterada ao longo do tempo. Algumas pessoas vão fazer esse tipo de pergunta. Como é que a gente sai dessa? Outra coisa, se existe Deus, por que ele permitiu um coronavírus desse atingir o mundo todo? Então Deus não é tão bom assim. Olha só como é que ele fez. O pessoal ainda atribui a Deus a matança de tanta gente, né? Ainda diz que Deus matou tanta gente. Então vocês vão escutar isso muito normalmente. Outra coisa também é a evolução darwiniana, né? Isso aqui é uma coisa que dá pano para manga, gente. Eu vou dizer por quê. Porque Charles Darwin foi aquela pessoa que postulou a teoria da evolução, né? E que, assim, é mais grossamente, eu digo grossamente mesmo, conhecida que a mais famosa tese dele é aquela de que os seres humanos descenderiam dos macacos, né? Então quer dizer que todo mundo... Né? Gente, eu vou pedir só uma coisa, tá? Vocês têm aí um botão que é o microfone. Eu vou pedir para apertar o mudo no microfone, que se não dá uma microfonia para mim, tá? Sejam bem-vindos todos aí que entraram. Mas aí eu depois, quando podem me perguntar, vocês têm na tela de vocês têm o botão vermelho, que é o que desliga, tem uma câmera e tem um microfone, tá? Então apertem o microfone de vocês, senão dá um ruído muito grande, eu não consigo aqui, tá? E quando vocês quiserem fazer pergunta, é só desapertar o mudo, que aí o mudo, aí vocês podem perguntar. Fiquem à vontade para me interromper quando quiserem. Mas essa é a teoria mais grosso modo de Darwin. Mas tem outras coisas, né? Darwin, por exemplo, disse que também alguns bípedes, eles ao longo do tempo, por exemplo, sofreram mudanças no jeito de caminhar, de correr, porque eles teriam, ao longo do tempo, evoluído para suportar certas cargas, né? Ou ganhar velocidade. Só que assim, né? Existe evolução. No ponto, a gente tem uma evidência aí que existe evolução, não darwiniana, mas um vírus, por exemplo, ele sofre mutações. Vocês viram que vocês viram que o vírus, fazendo isso, ele sofreu mutações. Só vou pedir, pessoal, por favor, aperta o mudo, tá? No microfone, por gentileza, tá bom? Aí, quando quiserem, desaperta e pergunta, tá? Bom, o que acontece nessa evolução darwiniana? Eles supõem que todos os seres tiveram uma evolução, mas um vírus, por exemplo, ele tem... Gente, alguém está com o mudo desapertado. Poderia, por favor, apertar o mudo? Gente, alguém poderia, por favor, apertar o mudo? Eu não sei se alguém que entrou... Agora, beleza, obrigado. É que senão fica um barulhão aqui no fone de ouvido, não é nada não. Bom, acontece que um vírus realmente sofre mutações, um vírus ele sofre evoluções. Você está vendo isso no coronavírus, que ele sofreu milhares de mutações e por isso que se faz tão difícil ter uma vacina imediata. Isso sim é uma evolução, mas eu estou dizendo ao nível de uma molécula, ao nível de um vírus, ao nível de uma bactéria. Isso realmente acontece. Agora, dizer que seres complexos, seres pluricelulares complexos têm uma evolução e o macaco acabou se transformando em ser humano, por exemplo, isso é uma
falácia, né? E falácia são todas aquelas coisas que a gente sabe que não tem base sólida. Eu vou citar um exemplo. Os dinossauros tiveram 3 épocas, eles tiveram 3 eras. Então, eles tiveram uma era Cretácea, uma era Jurássica e uma outra era, que, se eu não me engano, é pré-cambriana. Eu sempre me esqueço o nome da terceira. Mas, enfim, são 3 épocas e 3 eras que estão divididas entre si em mais ou menos 50 milhões de anos cada uma. Agora, coisa mais interessante, dentre cada dinossauro de cada era, não existiu nenhum indício nos fósseis de que uma espécie evoluiu para outra, num espaço de 50 milhões de anos. Foi como se alguém tivesse dado um Ctrl Alt Del, zerado e começado outra era. Né? Outra coisa também, quando os dinossauros existiam, né? Bom, esse argumento deixa o pessoal do evolucionismo deixando eles bem irritados, porque eles não têm como afirmar, negar esse fato. Isso realmente são achados arqueológicos, tá? É outra coisa também, né, que é interessante. Quando os dinossauros estiveram na Terra, o oxigênio, a proporção nitrogênio-oxigênio não era a mesma que nós seres humanos respiramos. Portanto, nós não conseguiríamos nunca coexistir com dinossauros. Então, essa coisa de querer trazer dinossauro de volta, ele não iria conseguir respirar na nossa época. E aí, uma curiosidade, né? O filme Jurassic Park, todos os dinossauros estão no Jurassic Park e nenhum deles é da era Jurássica, tá? Todos eles são da era Cretácea. Então, o que vocês estão vendo ali, o próprio filme, né? São fake news, né? Então, são pura obra de ficção, tá? Então, fica aí como curiosidade. Então, aqui eu quero dizer o seguinte: a apologética se apresenta de 2 formas, ofensiva ou defensiva. Tá? E aí, aqui a gente vai trabalhar a forma defensiva. E aqui eu vou chegar no que é estratégia, no que é tática. Então, vamos lá. Continuando aqui, quem são os apologistas? Os apologistas são aqueles responsáveis por defender a fé. E aí eu vou deixar no ar. Será que isso é um dom, assim como tem dom de pastor, de profeta, de apóstolo? Ou será que todos deveriam exercer a defesa da fé? O que será que é? Qual dos dois seria verdadeiro? Então, vamos segurar isso, tenham isso em mente, vamos falar mais para frente sobre isso, tá? Então, o apologista precisa derrotar justamente as falsas ideias sobre Deus. Nós vivemos uma cultura hoje impregnada, muito mais do que o coronavírus, com ideias falsas sobre Deus. Então a gente vai no nosso dia a dia encarar situações de afronta contra Deus, fatos que o pessoal muitas vezes eles não vão atrás, viram apenas opiniões e as pessoas começam a refutar a existência de Deus, por exemplo. Então, como que a gente derrota essas falsas ideias? Já viu que aí já entra um negócio chamado que estudar, né? A gente vai ter que estudar pra caramba aqui para começar a fazer as coisas, mas é muito legal. E a gente tem também a função de destruir especulações contra Deus. Né? E aí, será que tudo isso, a gente, quando especulações contra Deus, será que a gente deve lutar? Será que a gente deve chegar para o nosso vizinho, bater boca com ele, ou com aqueles que a gente conhece no trabalho que não gostam de Deus, e chegar lá e falar: vem cá, vou te chamar para o pau, vamos, né? Assim, você vai estar no trânsito, o cara começa a falar mal sobre Deus, né, o cara pega o extintor, vem atrás de você, te ameaça, né? E você fala assim para ele: você vem comigo com esse extintor, né? Eu vou atrás de você com minha chave de roda em nome do Senhor dos Exércitos, né? Você vai fazer isso com ele, por exemplo? Vai fazer igual o Davi fez? Você não vai, né? Então, o que será que é? Será que é uma questão de luta ou de diplomacia, né? Com essa questão do vírus, por exemplo, a gente está vendo falta de diplomacia dos nossos políticos mundiais, não estou dizendo só do Brasil. Tem muito líder batendo boca, jogando que a culpa do vírus é do outro. Então, a diplomacia se faz necessária e está em falta ultimamente. Vocês só vão ver muito bate-boca aí na televisão. Então, vamos lá. Aqui, Mateus 10,16, algumas citações bíblicas para vocês. A primeira delas diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Né? Algumas traduções dizem: sejam prudentes como as serpentes. Um exemplo agora, nós estamos fazendo uma quarentena, uma prudência, jamais é uma falta de fé. Então, todo aquele que chegar para você não tem fé, é a mesma coisa que orar para não chover, né? Então, vou orar para não chover mais, vou orar para não fazer mais sol, para não ter dia, só ter noite, né? Então, são coisas assim que são esdrúxulas. Então, a pessoa, né, chamar ali, né, para ir para o culto, ou para a missa, que seja para qualquer reunião de aglomeração em meio a uma quarentena, isso é pura
É pura falta de responsabilidade, né? E pode estar custando a vida de várias pessoas. Mas, enfim, voltando ao tema, aqui Jesus já avisou a gente que ele estaria enviando a gente em ovelhas, como ovelhas no meio de lobos, ou seja, seríamos confrontados um momento ou outro. Tem outras situações bíblicas aqui, né, que eu vou colocar outros versículos, mas aqui, se vocês olharem bem, o que Jesus falou tem a ver com excelência, tem a ver com diplomacia. Então ele diz para a gente ser astuto, ou ser prudente, né, e sem malícia também. Então a gente tem que ser diplomático, tem que manter a nossa excelência. Essa excelência não é de tirar nota 10 numa prova, não. A excelência é a excelência de ser educado, de respeitar o próximo, quer a gente goste da pessoa ou não. A gente não é melhor que ninguém pelo fato da gente ser cristão, tá? Vamos lá. Tem mais citação bíblica aqui, né? Então, eu realmente usei um modelo que eu achei bem legal, que é o modelo do embaixador. Por quê? Porque o embaixador é o cara que tem que ter diplomacia, né? Então, tem gente que quer ser embaixador do Brasil em outros países, mas vive falando groselha no Twitter, né? Então, não dá para ser embaixador dessa forma. Então, o embaixador, a primeira coisa que ele tem que ter é conhecimento, ele tem que estudar bastante. Aqui nós estamos falando de ser embaixadores do reino de Deus, né? Então, qualquer pessoa que tem um cargo de embaixador, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter uma mente precisa e informada, né? Olha o que Paulo fala em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém nos escravize a vãs filosofias e enganosas, filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Veja que Paulo escreveu isso, ele escreveu isso de dentro da prisão. E por que ele escreveu isso? Se vocês lembrarem de uma passagem de Atos, Paulo foi até Atenas. Não foi só ali que ele enfrentou isso, mas vou citar uma delas. Quando ele chegou em Atenas, haviam vários filósofos, né? Os filósofos gregos são conhecidos historicamente, porque eles tinham as crenças deles, eles eram pensadores, eles realmente tinham um fundamento muito grande no que era a existência, né, da vida. Mas eles estavam ali e estavam, né, obviamente, defendendo aquilo que era da cultura deles. Então, o que Paulo fez? Será que Paulo chegou ali, se não me engano, acho que é Atos 17. Paulo chegou ali e falou assim, você vai ver, vocês têm que acreditar em Deus, vocês são tudo umas raças de víboras, vocês são isso, aquilo, raça de víbora, Jesus falou só para os fariseus, porque os fariseus publicamente afrontavam Jesus, eram agressivos com Jesus. Aqui era diferente, aqui Paulo chegou em Atenas, ninguém afrontou Paulo agressivamente. Eles vieram com ideias, né? E começaram ideias. Qual foi a estratégia de Paulo? Ele falou assim, puxa vida, eu estou vendo vários altares a Deus X, Y, Z, e tem um ao Deus desconhecido, né? Então, eu vim aqui falar sobre esse Deus desconhecido, né? E aí ele começou a argumentar com eles, não mostra em nenhum momento que Paulo quebrou o pau, que Paulo foi lá brigar com eles, que Paulo perdeu a compostura por ter ido lá pregar a palavra. Tá entendendo? Aqui ele escreveu porque ele passou por essa experiência. Tá claro isso aqui, gente? Até aqui, tudo bem? Então vamos adiante. Então vamos continuar. Então, o modelo do embaixador, além continuando com o conhecimento, ele tem que estar preparado contra a opinião de filósofos, né? E o que não falta hoje são filósofos, né? Tem alguns que são bons, vamos dizer hoje, tem outros que são péssimos, tem outros que são, como diz o japonês, Matsumoto, né? Meia boca, né? Então, assim, tem uns que são meia boca. Então, eles começam mas de qualquer forma eles montam argumentos e a gente tem que saber se defender desses argumentos, tá? Então veja só que Paulo escreve agora em 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo, né? Será que ele está dizendo aqui, destruímos todo esse povo, pegamos uma arma, atiramos em todo mundo, né? Ou tiramos aqui tudo colocamos aqui, vamos agora pegar nossas chaves de roda, sair na rua e bater em todo mundo que passa no trânsito porque não está em quarentena, né? Então, será que aqui Paulo fez isso? Não, ele destruiu o argumento. Quando a gente fala em apologética, amar o Senhor de todas as forças, teu coração e também de todo o teu entendimento. O entendimento que ele quis dizer, a gente tem que usar a nossa lógica para justamente quebrar os argumentos. Então a batalha aqui nunca é contra as pessoas, né? A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta são nas esferas celestiais. Então a lógica para quebrar argumentos, que é a lógica que o inimigo usa para tentar nos afastar de Cristo, é ali que a gente vai lutar e a gente vai realmente ter que vencer Cristo. Sozinho não, já sozinho nunca, tá?
Então vamos continuar aqui. Falando do modelo do embaixador, ainda eu vou falar dele, tem que ter sabedoria, né? Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é como você aplica o conhecimento. Tem momento, tem forma adequada, né? Por exemplo, eu não vou chegar para alguém e vou falar assim para a pessoa: ah, vem cá, olha, vou te levar num lugar legal, me senti super bem, vamos sair junto, e chega, aparece com a pessoa na porta da igreja. E o cara tem raiva de igreja. Mas isso não é forma adequada nunca, né? Você está forçando, você está fazendo com que a pessoa se sinta pior. Ela só vai se afastar de você, se for esse o caso, né? Então tem momento e tem forma adequados para a gente aplicar o nosso conhecimento. Essa é a sabedoria. Aí é uma questão de sensatez, de bom senso. Será que tem versículo bíblico sobre isso? Claro que sim. Né? O salmista escreve aqui, ó, Salmos 49:3, a minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Se ele falará com sabedoria, significa que ele vai falar no momento certo, na forma adequada. Hoje mesmo, quem entrou no canal da comunidade Charlau, pastor Timóteo citou ali Eclesiastes 3, que tem tempo para tudo, né? Inclusive para quando a gente vai falar da palavra de Deus. Mas eu não posso sempre falar, claro que sim, mas tem um momento certo. Você vai falar no momento impróprio, você vai ser rechaçado e a pessoa vai se afastar em vez de ela se aproximar. Eu vou chegar, eu não vou dar spoiler, eu vou chegar num versículo, num slide aqui bem interessante de como que a gente tem que agir. Será que a gente tem que converter a pessoa a Cristo? Não, não é bem assim. Mas a gente leva a pessoa a isso. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Fica aí de suspense para vocês, né? Ainda modelo do embaixador. Ele tem que ter também caráter, ele tem que ser empático, ele tem que ser atrativo, ou seja, não se exalte, né? Não se exalte. Eu tenho certeza que todo mundo conhece algum parente que exagera, né, quando o assunto é religião ou é Bíblia, e aí todo mundo se afasta daquela pessoa, é ou não é? Todo mundo tem. Eu tenho parentes assim, né? Eu sei que no começo da minha conversão também foi assim, me ferrei, né? Tomei na cabeça. Mas a gente aprende, Deus permite para que a gente aprenda. Mas a questão é a gente aprender com os erros, né? Então aqui, ó, 1 3, 15 e 16, esse aqui é o lema de todo apologista, é o lema da apologética, né? Aqui está escrito assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão e esperança que há em vocês. Contudo, façam isso quebrando o pau, pegando o taco de beisebol e batendo em todos, né? É isso que está escrito aqui? Não é claro que não, né? Está escrito: façam isso com mansidão e com respeito, tá certo? Aqui ele diz exatamente que a gente tem que respeitar o próximo. Por mais que a gente fique naquela ânsia, gente, eu sei que você está no caminho errado, o caminho certo é Cristo, tem momento para isso. Quem converte as pessoas não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência, é o Espírito. A gente tem que pensar que quando a gente conversa ou rebate um argumento, a gente não pode sozinho fazer isso. A gente tem que fazer em Cristo, porque a obra do Espírito Santo é Deus que traz as pessoas para perto de nós. Nós somos apenas instrumentos. Tem uma outra coisa que é interessante nesse versículo, né? Não está escrito que alguns de vocês estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa. Não tem isso. Porque nós temos, se eu não me engano, Efésios 4, que diz que alguns têm os dons para pastor, outros têm dom para profeta, alguns têm dom para ser mestres, para ensinar, etc. Aqui, vejam que ele fala: estejam, não é alguns de vocês estejam. Então aqui eu respondo a pergunta: será que a apologética, a defesa da fé, é um dom ou ela é uma obrigação para todos? É uma obrigação de todos. Todos nós temos que saber defender a nossa fé. A gente tem que estar preparado. Então isso aqui é uma missão, né? E uma obrigação. E podem achar que a palavra é forte, mas sim, é uma obrigação nossa de usarmos usarmos da defesa da fé como estratégia e como tática no dia a dia. Tudo bem até aqui, gente? Até aqui eu dei uma base bíblica para vocês. Se tiverem dúvida, desaperte o mudo e pergunte, como diz os espanhóis, pergunte, tá? Vamos continuar. Modelo do embaixador, né? Então, se a gente falar sobre o modelo do embaixador, deixa eu pegar aqui que eu quero ler isso para vocês. Eu vou pegar uma outra tela só para... Eu tenho isso aqui que na tela que eu reparto aqui eu não consigo ver. Eu tenho um texto que eu preparei sobre isso justamente para não esquecer. Deixa eu entrar no slide direitinho aqui. Deixa eu visualizar as notas do apresentador.
Isso aqui vai estar disponível para vocês também, tá? No final eu coloco ali todas as eu coloco os slides ali. Então, a primeira coisa, o que o embaixador tem que fazer? O modelo do embaixador, ele tem que estar preparado, ou seja, ele tem que estar sempre alerta para chances de representar a Cristo, sem retroceder diante de um desafio ou oportunidade. Então, a gente tem que estar preparado. A única forma da gente não ter medo e a gente não ser reticente, a gente não retroceder, é estando preparado. Além disso, a gente tem que ser, né, deixa eu voltar para a tela aqui, a gente tem que ser paciente, tá? Paciente, a gente jamais provocar um desentendimento, mas ouvir para entender gentilmente a busca e buscar gentilmente a correção dos que estejam em oposição. Mas como é que é buscar gentilmente corrigir o outro? O outro vai se sentir mal, né? O cara vai se sentir a gente corrigiu o cara não vai se sentir mal e a gente também. Calma, vou chegar lá, tá? Tem mais outra característica também, coerente, ou seja, você vai fornecer informações sobre as suas convicções, sobre as suas razões, não é apenas sentimento. Olha, porque Deus falou comigo que se você comprar o álcool ungido, você não vai morrer de coronavírus, né? Essa é a que tá na moda agora aí. O pessoal tá falando essa, né? Do álcool ungido. Vê se pode. Né? E assim, isso aí não é coerência nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, oh, Deus falou comigo, eu senti de Deus isso. Claro, às vezes o Espírito Santo fala conosco, mas quando a gente está preparado, com sabendo como que o que tem o conteúdo da palavra, como é que é a Bíblia em si, né, a gente sabe se aquela voz que a gente está ouvindo é de Deus ou não. E aí a gente pode realmente passar para alguém se for uma revelação ou guardar conosco se a gente tiver dúvida. A questão é não sair por aí falando de qualquer jeito, tá? Além disso, tem também, a gente tem que ser claro, ou seja, ninguém gosta de coisas confusas, né? Já pensou se eu chegasse aqui e falasse um monte de coisas sem conexão nessa aula? Vocês não iam entender a sequência disso. Então a gente tem que ser cuidadoso com a nossa linguagem, não se utilizando de jargões cristãos. Já viu essa? O pessoal chega num lugar, o pessoal, varão, fala aquele português de 1700. Sabe quando que Ferreira de Almeida escreveu a Bíblia Almeida, atualizada, corrigida? Se eu não me engano, é 1600 e alguma coisa. É um português daquela época que vem sofrendo correções até hoje, mas se manteve o estilo literário, até por conta de literatura mesmo, de manter a cultura da época. Então, aquele idioma de português de lá, você vai ver que são termos que hoje claramente são termos já arcaicos para o nosso português do dia a dia. E hoje, para vocês terem uma ideia, Portugal acha que o português que falamos é antigo demais, que o deles é mais moderno que o nosso, né? Então, até nas coisas coloquiais. Então, assim, a gente, aí você vai a alguns lugares, pessoal, ô varão, varão, isso aqui é a varoa, né? Chama a garota de varoa, meu Deus, tá até ofendendo a menina, né? A gente tem que ter coerência, vamos falar normal, vamos ser nós mesmos, não precisamos adotar um estilo, né, forçado para dizer que a gente é cristão. Isso aí é artificial, você já percebe na hora, você vai ver que aquilo realmente não tem fundamento algum, tá? Então não tem nenhum problema você não de utilizar esses jargões, né? Não existe, aliás, não utiliza. Quem me conhece sabe que eu não faço isso, né? E também não ganhe vantagem desleal com retóricas vazias. Não adianta você ser bom de conversa. Se a tua retórica for vazia, você pode até convencer alguém, mas dizia, né, um famoso presidente que você não consegue enganar muitas pessoas por muito tempo. Porque retóricas vazias, mentira tem perna curta, ela aparece. É simplesmente simples assim. Que mais? Você tem que ser leal, você tem que ser simpático, compreensível em relação à oposição. Todo mundo que está te opondo, seja compreensivo, seja simpático com a pessoa. Reconheça o mérito vindo de posições contrárias. De repente, a pessoa leu uma informação. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o que me levou a fazer esses cursos foi que uma vez eu, no meu trabalho, eu vi duas pessoas conversando, eu estava próximo da mesa deles, e eles estavam falando, um tentando convencer o outro, não tentando convencer, um estava mais quieto, acho que não tinha informação, o outro falava, olha, eu realmente, esses evangelhos foram escritos 300 anos após a morte de Jesus Cristo, ainda falou só morte, nem falou ressurreição, nada, né? E ele disse isso por quê? Porque ele leu alguma literatura que ele se convenceu daquilo e aquilo para ele estava tratando como verdade absoluta. Então, como é que a gente se comporta numa situação dessa? Então, é muito importante que quando a gente vai a
conversar com a oposição, a gente tem que ouvir também, né? Eu faço todos os dias, eu na minha função lá de gestor lá na minha equipe, eu tenho que ouvir meu colega, por mais que ele esteja errado, por mais que às vezes ele realmente fez alguma coisa que ele aprontou, eu tenho que ouvir a parte dele. Por quê? Pelo menos para entender o que levou ele a fazer isso. Então, sejam leais, tá? Outra coisa também, vamos continuar aqui. Tem que ser honesto, né? Essa tá na cara, né? A gente tem que ser cuidadoso com os fatos, não distorcer, não desvirtuar o oponente, né? Não entrar na síndrome de Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas não invento, né? Isso aí, esse monte de fake news que a gente vê na internet, né? Hoje, o que há 10 anos, por exemplo, se essa pandemia tivesse ocorrido há 10 anos, e talvez a gente não estaria tão saturado de informações como agora. E talvez a gente estaria se cuidando até melhor do que agora. Porque antes, há 10 anos atrás, quando teve o SARS, por exemplo, a gente estava em 2008, agora nós estamos 12 anos depois, em 2020. Então, antes, o Facebook ainda não tinha o Facebook tão, assim, vamos dizer, tão evidente como agora. Tinha o Orkut, né? Orkut, o pessoal fala, os jovens de hoje acham que Orkut é coisa de velho. É nada. Velho é quem chama a gente de velho, pronto. Né? Agora, a, mas é o seguinte, né? O que acontecia? Hoje, o excesso de informação faz a gente se sentir mal. Você liga o noticiário, o pessoal dá números. Para que ficar fazendo uma escalada de números de coronavírus? A gente já sabe que pandemia é assim mesmo. Eu pus um modelo matemático num vídeo que eu publiquei no Facebook. Vai acontecer, né? É só a gente se cuidar, esse negócio passa, né? Então, se alguém está num grupo de risco, cuide-se melhor. Mas o pessoal insiste tanto nas notícias, tanto deixa a gente maluco, deixa a gente doido. Pois é. Então, a mesma coisa é com a palavra, né? A mesma coisa é quando a gente usa de argumentos. A gente não pode distorcer fatos, não pode aumentar, não pode desvirtuar o oponente, não pode superestimar o nosso caso. A gente não pode se achar o dono da verdade, melhor dizendo, né? E a gente não pode minimizar, mas também não pode minimizar os requisitos do evangelho. Ou seja, qual é o requisito mínimo do evangelho? Jesus morreu na cruz por mim e por você. Deus enviou seu Filho amado, Jesus, para morrer por nós. Ele não tinha pecado, ele morreu por nós, porque nós sim temos pecado, e mediante a morte dele podemos ser justificados diante de Deus como pessoas santas, porque por nós mesmos a gente não consegue. Né? Significa que a gente nunca mais vai pecar na vida? Claro que não, nós vamos continuar, mas para isso existe o perdão. Mas aí dá pano para manga, só estou citando aqui como exemplo. Outra coisa também, a gente tem que ser humilde, ser o dono da verdade, se achar o cara, né? A gente tem que ser gradual nas nossas afirmações, não chegar falando, vocês estão tudo errado, vão tudo pro inferno, eu é que tô bem, isso não, seja humilde, saiba que seu entendimento da verdade é falível também. Quem se achar infalível é aquela coisa, o cara que se achar alguma coisa, acabou o ministério dele, acabou a vida dele, né? Não pressionar a um ponto além do que a sua evidência permite, apenas converse ideias, né? Não, e também tem uma coisa aqui que essa a gente precisa saber ser agradável, né? E já está aí o dependente, né? O agradável é a gente agir com graça, agir com gentileza, usar de boas maneiras, não desonrar nem Cristo, nem a conduta, né? Porque o que Cristo veio para quê? Para os doentes, né? Se ele viesse para todo mundo já estava salvo, ele não precisava ter vindo, né? Deus não precisava ter enviado o filho amado dele para resgatar a humanidade, porque já todo mundo já estaria salvo, né? Então, outra coisa dependente, né? A gente saber que a eficácia requer juntar os melhores esforços ao poder de Deus. Aqui que eu digo para vocês que a gente não pode ir para isso sozinho, a gente não pode tentar defender a nossa fé sozinho, é Deus quem faz a obra. O poder dele nos dá entendimento. A Bíblia, ele é um livro que a gente tem que usar a lógica, mas mesmo com a lógica, a gente tem que ter a bênção do Espírito Santo de Deus, tem que ter o entendimento vindo do Espírito. Senão quem olha aquilo, lê, vai entender que é um monte de palavras desconexas, né? Alguém vai ler lá as Lamentações de Jeremias, se lê isso fora do contexto histórico. Meu Deus, vai dizer que cara depressivo? Não, ele estava lamentando quando Deus permitiu que o povo fosse cativo pela Babilônia, né? E aí por diante. E por último, tático, que aí é onde está a nossa tá o nosso curso, né? Então, ser tático significa que a gente vai se adaptar a cada pessoa e a cada situação, e a gente vai conduzir raciocínios ruins dos outros ao desafio. Pô, como é que é isso? É meio complicado fazer isso. A gente apresenta a verdade de uma forma compreensível e convincente. Uau! É difícil fazer isso, sim, é difícil. Mas vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Eu acredito que a gente vai passar de dica agora vai ser legal para vocês. Vamos embora. Então, vocês vão ver que todas as outras... Opa, eu passei demais aqui. Então, vocês vão ver que todas as características estão dentro da característica de ser tático.
tá? Então todas elas estão implícitas nas táticas, e aí é por isso, né, a motivação e a origem desse curso. Vamos embora, vamos lá. Vamos continuar vendo aqui. Então, regra número 1, seja gentil, né? Se você deixar alguém irritado, você perdeu, já foi. Então, é bem isso mesmo. Se alguém se irritar com você, é muito difícil você ganhar aquela pessoa de volta, porque tudo isso que a gente conversa com as pessoas vai de confiança, né? É muito fácil alguém perder a confiança na gente se a gente fizer alguma coisa errada. Para construir uma confiança demora muito tempo, mas para você destruir é como um castelo de cartas. Dá um chute lá na base, aquilo tudo desmorona, acabou, tá? Então, regra número 1, seja gentil. Se você desrespeitar alguém, você perdeu, já era. Fica igual. Tá falhando o som aí. Acho que caiu. Já voltou? Tá voltando? Oi, Marcelo. Parou tudo?